Olá, professor, professora do ensino fundamental. Hoje eu quero conversar diretamente com você sobre o tema gagueira. Lembrando que nós estamos no mês de outubro e nós temos o dia 22 de outubro como um dia que se comemora o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. Então eu preciso te passar alguns alertas e como também algumas orientações. Se você tem um interesse, vem me ouvir um pouco, tá bom? Eu te convido a conversar um pouco comigo sobre o tema. Professor, primeiramente eu preciso te alertar com relação ao comportamento da criança que ela está apresentando em sala de aula. Observe se ela apresenta timidez, se ela tarda muito em te responder na hora que você faz perguntas. A fala espontânea dela pode te dar alguns sinais, como por exemplo, repetição de sílabas, como por exemplo na palavra bobola, um prolongamento, como em faca, certo? Entre outros tipos de gagueira, de disfluências gagas, né? Tem um primeiro vídeo aqui que eu lancei nesse mês de outubro que fala sobre fluência, sobre as disfluências comuns e disfluências gagas. É só você dar uma procurada, são poucos vídeos ainda que você vai encontrar, tá bom? Então, continuando, é importante que você observe se ela está se isolando, como é o comportamento dela com os coleguinhas, se os colegas também riem da fala dela. Tudo isso são sinais que você pode estar observando e que vão ser imprescindíveis, vão ser pontuais para o seu planejamento diário, porque é importante que você inclua no seu planejamento de aulas atividades que trabalhem as diferenças, que incluam todas as crianças que se apresentem diferentes. Né? Isso a gente não fala só da gagueira, a gente fala que tem uma deficiência física, da pessoa que tem uma deficiência auditiva, entre tantos outros casos, não é mesmo, professor? Então, inclua também a criança que gagueja, que está gaguejando. E você não precisa ficar sozinho. Procure uma consultoria, orientação com o fonoaudiólogo, com a fonoaudióloga, tá? Para que ela ajude você, ajude a escola, ajude a família, tá bom? De estratégias que você pode estar fazendo em sala de aula. Em geral, essa criança que está apresentando a gagueira, o teu aluno, a tua aluna, ela não deve ser chamada logo de cara, de primeira vez, para responder a sua pergunta. Procura selecioná-la de segunda, de terceira vez, quarta vez, para que dê tempo para que ela planeje a resposta dela. E ela sabe que ela vai ser chamada. Então, não chama logo ela como a primeira a dar a resposta, mas também não deixa ela esperando muito tempo, porque ela vai ficando ansiosa, ela vai ficando mais nervosa, tá bom? Então, observa se essas estratégias também vão dando certo com ela. Procura fazer perguntas que tenham respostas curtas. Promova situações de fala, porque ela precisa ser exposta, ela precisa treinar a fala dela, ela precisa vivenciar a fala. Porém, ela precisa de reforço positivo. Então, parabenize as respostas dela. E se for preciso, para que a turma compreenda, caso a fala dela tenha apresentado muitas interrupções, muitas rupturas, aí você repete o que ela falou de forma natural e já complementa com algum outro assunto, com alguma outra palavra, já traz algum outro coleguinha para acrescentar, complementar aquela resposta dela, mas parabeniza quando ela falar. É muito importante o reforço positivo, tá bom? Trabalhar também com uma voz em uníssono, promover situações de leitura, ou seja, fazer com que haja uma resposta que toda a turma dê, tá bom? Uma voz única, todos lendo ou dando aquela resposta ao mesmo tempo. E também a leitura muitas vezes favorece algumas falas, algumas crianças que estão gaguejando. Então você pode fazer em dupla, trabalhar em dupla a leitura, ou por filas, por fileiras, tá? Ou fazer com que toda a turma leia determinada frase. Você pode ir tentando utilizar
essas estratégias da melhor forma possível. E não tem muita receita de bolo. Você tem que observar a resposta do teu aluno, tá? E é claro que você precisa de um acompanhamento também, não fica só. O fonoaudiólogo, ele pode estar junto com você, te orientando, junto com a escola, junto com a família, tá bom? Trabalhar também com músicas que tragam temas, que tragam algum assunto, de repente tem alguma música que você gosta de criar. Trabalhar com música, trabalhar com um ritmo diferente, com rimas, tudo isso vai estar estimulando uma fala mais fluente, que o seu aluno ele precisa vivenciar, tá bom? São algumas propostas que podem estar te ajudando em sala de aula para ajudar o teu aluno. Então, seja também um exemplo, professor. Não permita risadas com a fala do teu aluno que está gaguejando. Trabalhe com os teus alunos e também tem uma conversa individual. Faz o teu aluno ou a tua aluna entender, perceber que você compreende o medo dela, que você tá ali para ajudá-la e que você vai ser um parceiro dela, tá bom? Então, são algumas orientações que talvez te ajudem a administrar melhor esses momentos em sala de aula. Mas eu te digo mais uma vez, você não precisa estar sozinho, tá bom? Então, se você quiser, deixa teus comentários, deixa algumas perguntas, de repente pode ser até um tema para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero sempre ajudar. Agradeço demais a presença de vocês, tá bom? E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!